Saudações, soberanos e soberanas. Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. A liquidação do São Paulo de Dia dos Pais está a todo vapor. São Paulo está vendendo todas as joias aí que tinha, vão ficar só os que estão machucados mesmo. Enfim, né? Vamos repercutir aí como é que tá a situação. O Jandrei realmente já tá fora. Enfim, tem retorno aí para o time titular, graças a Deus. E antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com os outros tricolores que você conhece e deixa o joinha aí para dar uma força pra gente, beleza? Então vamos lá. E o São Paulo divulgou a parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Vitória, né? A gente vai jogar contra o Vitória aí sábado, 6h30 da tarde. Só vai passar pelo Premier. E o São Paulo já vendeu mais de 22 mil ingressos para esse jogo. A gente acha aí que acho que pelo menos umas 30 mil pessoas vão comparecer ao Morumbis. Deve estar gelado. Deve estar gelado nesse dia aí. E a boa notícia é que o Lucas Moura estará à disposição, como a gente já vinha falando para vocês, que acho que ele teria os primeiros minutos dele no jogo contra o Vitória, para justamente já dar uma destravada, digamos assim, no corpo, né, para o jogo da Libertadores, que é o que importa. O Lucas treinou a semana todinha, não sentiu dores depois daquele tipo de infiltração que ele fez lá no joelho. Aquilo realmente resolveu o problema das dores dele, que eram específicas apenas no momento de dar arranque ou de trocar de posição. E ele vai estar à disposição desde o começo do jogo para o Hernan Crespo. Provavelmente não vai entrar jogando, né? Talvez entre ali nos minutos finais, alguma coisa desse tipo. Acho que deve ser coisa de 15, 20 minutos no máximo que o Lucas vai ter. Vitória aí que é o 16º colocado com 18 pontos. O São Paulo está em oitavo com 25 pontos. Então, assim, a gente tem a obrigação de ganhar. Como eu disse para vocês no outro vídeo, o Eric, que é o destaque do time, né, do Vitória, ele é o jogador nosso que está emprestado para o Vitória. Então, o Vitória teria que pagar mais de 1 milhão para poder utilizar o jogador, não vai pagar. Então, assim, vão estar desfalcados de um grande nome. Nós também vamos estar desfalcados, né? Além de todo mundo que você já sabe, vamos estar sem o Arboleda. O Alan Franco ainda não foi confirmado e por mais que não tenha nenhuma lesão, provavelmente está sentindo desgaste de jogar todos os jogos. Eu acho que o Alan Franco não vai para o jogo. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele não vai para o jogo. E é isso aí. São Paulo jogando em casa tem a obrigação de ganhar. Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí. Muito boa sorte pro Lucas Moura. E só para constar aqui, né, eu vou avisar vocês que o São Paulo mandou um ofício para a CBF em relação ao jogo com o Atlético Paranaense, é, reclamando da expulsão do Rafael, do VAR não ter chamado, do cartão amarelo pro Bobadilha já no segundo minuto do jogo, que o juiz deu menos acréscimo no segundo tempo e teve um monte de paralisação. Enfim, né? É o típico ofício que a gente sabe que a CBF vai pegar, vai picar, jogar no lixo ou vai limpar o bumbum, né? Não vai servir para nada, mas eu tenho que informar vocês aqui que o São Paulo oficialmente reclamou com a CBF da arbitragem contra o Atlético Paranaense. Não vai mudar nada, era para ter sido feita a pressão antes do jogo e não depois que já está tudo consumado. Diretoria de São Paulo, como sempre, deixando a desejar, né? E vida que segue, né? São Paulo que lute. E agora vamos falar do saldão, né? Da liquidação que o São Paulo está fazendo dos seus jogadores, liquidação do Dia dos Pais. O Henrique Carmo já está para ser anunciado pelo PSV da Holanda. Ele vai ser emprestado por 1 milhão de euros. A duração do empréstimo de 1 ano, 12 meses. E aí o PSV teria a opção de compra pelo valor de 8 milhões de reais por 70% dos direitos do jogador. O São Paulo manteria 20% dos direitos do jogador, já que hoje ele tem 90%. E o São Paulo está desesperado por receitas, porque uma que ele precisa bater, né, o valor de venda do que foi estipulado no ano, mas além disso, ele estipulou que o São Paulo chegaria à final do Paulistão, o São Paulo caiu antes, ele projetou que o São Paulo chegaria às quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo caiu antes, isso impacta na bilheteria que o São Paulo teria no ano, impacta no valor de premiações que o São Paulo estava contando no ano. Isso já, o departamento de futebol já gastou cerca de 40, 30 e poucos milhões a mais do que era para gastar até o momento, que era projetado para gastar até o momento. Então, assim, o São Paulo nada aí está com um rombo de mais de 60 milhões de reais.
além do planejado, digamos assim, que era o que ele contava com as premiações e bilheteria para não chegar nesse ponto, nesse momento. Ou seja, a negociação de um jogador aí na faixa aí de 50, 60 milhões é só para cobrir essa má gestão que o São Paulo está fazendo este ano, entendeu? Então não se anime, não ache que vai sobrar dinheiro e falar, nossa, agora o São Paulo vai ter dinheiro para contratar. Não é o caso, tá? O São Paulo está cobrindo os rombos das projeções que ele fez no orçamento, que depois no balanço não vai alcançar e precisa cumprir o FDIC para não acabar de vez com a parte financeira do clube, né? Então, Henrique Carmo, muito provavelmente a gente nem vai ver no profissional, ele vai para o PSV e provavelmente de lá não volta. E uma outra venda aí da liquidação do São Paulo provavelmente será o Lucas Ferreira. O garoto tá prestes a ser vendido aí para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 8 milhões de euros. São Paulo tem acho que 80% do valor do jogador. Ficaria aí com mais ou menos 40 e pouco, 50 milhões da venda. Ele ainda vai ter um bônus caso ele consiga ajudar o Shakhtar a classificar para a Champions League. Então aí teria um bônus de 2 milhões de euros. E o São Paulo também ficaria com 10% do lucro caso o Lucas Ferreira seja vendido depois pelo Shakhtar Donetsk para um outro clube. Mas seria só a diferença, só o lucro. Então vamos supor, o Shakhtar está pagando 8 milhões pelo Lucas Ferreira. Se depois ele for vendido por 15, essa diferença do 8 para 15, o São Paulo vai ter direito a 10%, entendeu? Não é do valor total, é só do que passar do valor que o Shakhtar já pagou do jogador. Então ficaria aí uma, uma porcentagem aí para ser recebido caso o jogador vá bem e seja vendido depois por milhões de dólares aí, ou euros lá na frente. Então é isso aí, São Paulo tá correndo aí para não para contratar jogador, não para ter dinheiro para contratações, nada disso, ele tá correndo para fechar o rombo que ele mesmo criou esse ano. Coisa tá feia, cara. Tem também o Cruzeiro correndo por fora nessa jogada aí. O Cruzeiro estava falando até em cobrir as ofertas que vieram de fora pelo Lucas Ferreira, mas o São Paulo insiste em vender o jogador para fora. Não está querendo fortalecer um rival aqui, um que disputará diretamente os campeonatos com o São Paulo, né? Então, o Cruzeiro ainda está tentando, mas o São Paulo está sendo reticente em vender o Lucas Ferreira para algum time aqui do Brasil. E o São Paulo, né, depois que da eliminação para o Atlético Paranaense, ele resolveu se mexer, tá correndo contra o tempo para ver se consegue ainda hoje um reforço para disputar oitavas da Libertadores na semana que vem. Tem até hoje à tarde, hoje às 6 horas da tarde, para indicar o nome para a Conmebol do jogador que ele estiver negociando, né? Ele não precisa entregar todos os documentos do jogador, mas precisa passar as informações do jogador até hoje para que ele possa ser utilizado nas oitavas de final na semana que vem pelo São Paulo, né? São Paulo também deve fazer as alterações, né? Colocar o Tapia e o Luan, talvez até o Negruti. Então, ele vai fazer essas mudanças aí. Os goleiros não vai ter necessidade, porque o Yang já estava inscrito na Libertadores, né? Então, vamos ver se o São Paulo consegue arrumar alguma coisa aí. Se for, provavelmente vai ser o Juan Tressoldi avisando que voltou para o São Paulo, alguma coisa desse tipo. Não espere nada mirabolante, não, que o São Paulo não tem dinheiro para isso, tá? E sobre o Jandrei, né? Tá praticamente tudo certo para ele ir para o Juventude, tá? O São Paulo tem um jogador da base lá do Juventude, o Nicolas Pereira, que é do Sub-17. Ele já está no São Paulo, treina no São Paulo, tudo certinho. Só que o São Paulo só tem 50% dos direitos desse menino, que é considerado uma joia, né? O São Paulo vai mandar o Jandrei lá para o Juventude, pagar provavelmente metade do salário dele, ou talvez até um pouco mais, para ele jogar lá no Juventude. E o Juventude, em troca, daria mais porcentagem desse Nicolas Pereira para o São Paulo. Então vai ser uma porcentagem que vai ser adicionada. A gente não sabe qual é a porcentagem, se é 5, se é 10, se é 20%, enfim. Mas dos 50% restante, que até então está um pouco na mão do empresário, um pouco na mão do Juventude, o Juventude abriria a mão de uma porcentagem e passaria para o São Paulo em troca do Jandré.
Então, deve ser anunciada em algumas horas a contratação, entre aspas, né, por empréstimo do Jandrei, com a opção de compra no final do empréstimo, que vai ser agora até no final do ano. Graças a Deus, acho que não veremos mais o Jandrei vestindo a camisa do São Paulo. Glória a Deus, vai com Deus, é estilo Igor Vinícius. Deus abençoe. Seja feliz, Jandrei, porque aqui pra gente você ajude o de nós. Por hoje é isso, pessoal. Amanhã a gente volta com provavelmente o pós-jogo contra o Vitória. Não se esqueça, amanhã é o jogo 6h30 da tarde, só passa no Premier. Se Deus quiser, São Paulo vai ganhar esse jogo, a gente vai continuar bem no Brasileiro. Lucas vai jogar bem, se Deus quiser, vai se recuperar para que na semana que vem a gente possa performar bem na Libertadores, né? Obrigado pela audiência, todo mundo que está se inscrevendo aí no canal. Um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!